Olá, muito bom dia. Entra no ar o programa Mundo Real, o programa realizado pela Igreja Viva 24 horas, aqui em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, 6322. Nós temos uma reunião imperdível hoje à noite, a reunião jovem. Você que é jovem, você que quer ouvir a palavra de Deus, você que quer guardar sua juventude, olha, nós temos um grande convite para você. Faça-nos uma visita hoje às 19h30 na Igreja Viva 24 horas. E amanhã, domingo, nós temos duas reuniões especiais. Às 10 horas da manhã, a reunião da palavra, e às 19h30, como você já sabe, reunião de milagres. Se você quer milagres, saiba que Jesus, ele tem poder para realizar milagres na sua vida. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Aline Shefix, que mora em Israel, em Jerusalém, e vai contar um pouquinho a experiência dela na Terra Santa, a recém chegou de Israel, e nós vamos bater um papo com ela aqui. Receber a Aline é um prazer, né? Eu entrevistei ela numa outra ocasião, no programa Mundo Real do Rio de Janeiro. Se você quer assistir, só você entrar no site do programa Mundo Real, que é o www.programamundoreal.com.br. Lá você vai encontrar a última vez que eu entrevistei. Hoje ela está aqui, é um prazer receber a Aline aqui. Aline, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Mundo Real. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo contigo e poder participar desse programa tão legal e tão especial. Aline, a gente tem muita coisa para conversar, tentamos pontuar o assunto. A gente vai começar o seguinte: você é gaúcha, né? Eu quero mandar um abraço para o seu pai, o Jorge Inácio, um forte abraço para o professor Jorge Inácio, né? Uma filha especial que tem, é porque o pai é especial também. E Aline, você mora em Israel há 7 anos e como foi você sair do Brasil e morar em Israel e se tornar guia turística? Conta um pouquinho pra gente esse processo. Primeiro, eu fui para Israel quando eu tinha 17 anos, com o objetivo de fazer um ano de trabalho voluntário. A ideia era ir, passar um ano, voltar aqui para o Rio Grande do Sul e ficar por aqui. Mas eu fui por um ano, simplesmente me apaixonei pelo país. É realmente um lugar, assim, olha, especial. Muito mais do que eu imaginava. E nesse momento, quando eu cheguei lá, eu fui conhecendo, e quando terminou o ano, eu disse, não consigo mais ir embora. Fiquei em Israel, pedi a cidadania, e isso faz já um pouco mais de 7 anos. E no tempo que eu estava lá, comecei a conhecer pessoas, comecei a entrar no mundo do turismo, e mesmo não estando nos meus planos, e Deus colocou o turismo no meu caminho, e eu entrei, e eu me tornei guia de turismo, estudei turismo, e hoje em dia eu trabalho guiando gente do mundo todo, mas especialmente brasileiros que vão peregrinar e vão conhecer Israel. E as pessoas que não conhecem, para seguir em Israel, na verdade, é muito difícil, né, Aline? Porque você me contou, difícil no sentido das dificuldades, né, que se tem para ser guia, porque até nome de pedra tem que saber. Porque, na verdade, Israel é um país muito pequeno para muita história. Exatamente. Não só muito pequeno, muita história, não é só muita história, é muito tudo. Israel é um país muito complexo. A ideia que a gente tem lá, que para te seguir, tu não tem que conhecer só a Bíblia. Tu tem que conhecer a Bíblia, tu tem que conhecer as plantas, tu tem que conhecer os animais, tu tem que conhecer a história, tu tem que conhecer as cidades, tu tem que conhecer tudo. Então, para te seguir em Israel, são pelo menos 2 anos estudando na faculdade. E depois que tu passa as provas da faculdade, tu ainda tem que fazer exames nacionais do Ministério do Turismo. E aí sim, depois que tu tem tudo isso, aí tu pode se tornar guia. Porque não adianta tu saber conhecer uma cidade, tu tem que conhecer todas, tu tem que conhecer a Bíblia, tu tem que conhecer tudo. O que foi o maior obstáculo para você? Foi o idioma, a adaptação com o país, a outra cultura, né, do Oriente? Olha, a cultura é extremamente diferente, mas eu me adaptei muito bem a ela. Eu sempre falo que em Israel todo mundo é como se fosse primo, todo mundo te trata como se tu fosse família. Também pode ser muito direto contigo, ninguém tem muita pompa, todo mundo vai e é muito direto, mas todo o tempo que eu precisei de alguma coisa em Israel, sempre estiveram lá para me ajudar. Eu sempre me emocionava quando no meu primeiro, segundo, terceiro ano em Israel, eu chegava lá e chegavam a época das festas judaicas. E sempre chegavam e eu recebia dezenas de telefonemas. Ah, Aline, não quer vir jantar lá em casa? Vem fazer a festa, a gente vai em tal sinagoga, vem. E todo mundo
sabia que eu estava em Israel, fui sem minha família e todo mundo ia lá e tentava me ajudar. Então, a cultura é muito diferente, mas eu me adaptei a ela. E o idioma? Bom, o idioma foi um pouco mais difícil. Lá fala hebraico, inglês e árabe. Sim, o idioma que todo mundo fala é o hebraico e boa parte da população fala inglês também e árabe, mas quando eu cheguei eu não falava nenhum dos 3 idiomas. Eu falava o português e o espanhol só na época, depois eu fui aprender o hebraico e o inglês. Então é aquela coisa, assim, as pequenas coisas do dia a dia, pegar um ônibus, comprar coisas no supermercado, sempre comprava tudo errado no supermercado porque eu não conseguia nem ler o rótulo dos produtos, mas é parte. A gente sabe quando a gente se muda de país que tu vai ter obstáculos. Você guia só grupos brasileiros? Não, eu guio, como eu falei, hoje em dia eu guio em 4 idiomas diferentes, então eu pego gente do mundo todo. Eu já guiei grupos de chineses, japoneses, filipinos, americanos, de todo mundo, mas os brasileiros estão sempre no meu coração e eu faço questão de guiar principalmente grupos brasileiros. Existe uma estatística do Ministério de Turismo de Israel dos países que mais visita Israel? É os Estados Unidos, é a Europa, o Brasil? O primeiro país é os Estados Unidos e o segundo, talvez surpreenda bastante gente, é a Rússia. O segundo maior turismo que a gente tem em Israel é a Rússia hoje em dia. Aline, quando se fala em Israel, eu tive o prazer de acompanhar o meu reverendo. Quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, o reverendo José de Santana Santos. Eu fui 5 vezes a Israel, né, com a caravana, e todas as vezes que eu avisava alguns amigos, estou indo para Israel. Sabe qual é a reação das pessoas? Ai, cuidado, lá é perigoso. Meu Deus, toma cuidado lá, você viu o que está acontecendo lá? Aline, para quem está em casa nos assistindo, vamos desmistificar essa história aqui, porque das 5 vezes que eu fui a Israel, eu andei de norte a sul de Israel, passei 15, 20 dias lá e não vi tudo isso que se passa de Israel. Então Israel é um lugar seguro para ser visitado e para morar, porque você mora lá. Para mim, é muito estranho ouvir brasileiros tendo medo de ir para Israel, principalmente com toda a violência que a gente tem aqui no Brasil. Israel é um país extremamente seguro. Eu posso falar isso como uma pessoa que vive em Israel. A gente infelizmente sim tem alguns problemas, mas são problemas muito pontuais. Israel, a gente tem a segurança, a gente caminha. Eu como uma menina posso caminhar na rua sozinha de noite, posso pegar ônibus, posso visitar todos os lugares turísticos, todos os lugares santos, sem ter medo. Eu caminho lá com segurança e com tranquilidade. O lugar mais visitado pelos turistas em Israel, é óbvio que você vai dizer Jerusalém, mas não existe só Jerusalém para ser visitado em Israel, né? Não, Israel é um país muito pequeno, como a gente falou, mas rico. De norte a sul, tu tem muitos lugares. Tu tem, por exemplo, a Galileia. Jesus se era chamado muitas vezes de Jesus o Galileu. Ele vivia na Galileia e tem lá dezenas de lugares santos, dezenas de lugares por onde Jesus passou, por onde Jesus pregou, por onde ele orou, por onde ele fez milagres. E hoje em dia a gente tem muitos lugares desses que a gente pode visitar e ver a Bíblia e entrar na Bíblia através desses lugares. No norte, Aline, nós temos o Monte Hermon, 2.800 metros acima do nível do mar, que tem neve praticamente o ano inteiro, né? Sim. E você vai para o sul, lá para Beersheba, para Eilat, é deserto. Então você tem vários climas em Israel, né? Fala um pouquinho sobre essa diversidade, né, que existe lá. Sim, Israel é um país muito pequeno, mas ele é diverso. A gente vai no norte, como tu falou, no Hermon, se pode esquiar. Tem as partes verdes do país que são lindas no norte de Israel. A gente está até botando umas imagens agora, né? Sim. E pode ficar à vontade. A gente tem a parte do Rio Jordão, as águas do Rio Jordão, onde se pode batizar, onde se pode nadar. A gente pode, por um lado, toda essa parte verde, a gente vai descer um pouco, a gente vai chegar no deserto da Samaria, o deserto da Judeia, o deserto do Negev. A gente vai conhecer também a parte do litoral, a gente tem toda a costa de Israel, com todas as suas cidades portuárias, todas as histórias bíblicas que aconteceram em portos, que aconteceram, por exemplo, a história de Jonas, que a gente vai conhecer. Toda essa diversidade é um país muito pequeno que é muito bom para nós como pessoas, como turistas, para mim também como guia. A gente pode, no mesmo dia,
visitar diferentes lugares de Israel. Nós estamos com a imagem agora do Mar da Galileia. Aline, Jesus andou nessa região da Galileia, o ministério dele, e é um lugar, o Mar da Galileia existe até hoje. O Mar da Galileia existe até hoje e ele está praticamente igual como ele era 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus. É um dos lugares que tu pode, a gente tem o costume muitas vezes de subir num barco de madeira, como nos tempos de Jesus, a gente entra e fica no silêncio, sozinhos, as águas sempre tranquilas, e tu olha em volta de ti e tu vê exatamente o mesmo cenário que Jesus viu com os olhos dele. A mesma vegetação, as mesmas pessoas, as mesmas pequenas cidades e vilarejos em volta. Então, realmente, tu pode ver com os teus olhos o mesmo que Jesus viu com os olhos dele. Por exemplo, quando a Bíblia fala de Cafarnaum, quando a Bíblia fala de Betsaida, Corazim, hoje são sítios arqueológicos que existem ali, que se comprovam que de fato essas cidades existiram. E aquilo que você lê na Bíblia, quem visita Israel, além de ser um gigante cultural, né? Você vai conhecer cultura, você vai conhecer história, e o passado e o presente andam junto lá. Exatamente. Como tu comentou de Cafarnaum, Cafarnaum é uma cidade que fica na beira do Mar da Galileia, na região da Galileia, e é uma cidade onde Jesus viveu e onde a gente tem lá as escavações que encontraram os restos da sinagoga onde Jesus frequentava. A gente encontrou a sinagoga, como está escrito na Bíblia, Jesus participava das orações dessa sinagoga, participava das leituras. No sábado a gente encontrou ela, a gente realmente foi, escavou e encontrou os restos dessa sinagoga. Então, tu ir no local original onde aconteceram as coisas, escavar e encontrar, realmente são provas da existência desse local e das pessoas que viviam lá há 2000 anos atrás. Aline, falando do Israel moderno, a gente pega esse Israel bíblico, mas Israel nasce em 14 de maio de 1948. E em que circunstância Israel nasceu? Para as pessoas entenderem, porque Israel agora completou 67 anos, né? É um país novo e antigo ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse as circunstâncias do nascimento do Estado de Israel quando Ben-Gurion faz a declaração. Olha, tem uma palavra que descreve o renascimento do Estado de Israel, que é milagre. A gente está falando do ano de 1948. 2000 anos praticamente, os judeus já tinham sido expulsos de Israel. Pouquíssimos judeus viviam em Israel nessa época. E os judeus tinham acabado de sair do Holocausto. Pouca gente acreditava que o povo judeu teria uma chance de continuar existindo. Os judeus tinham sido massacrados. Ninguém acreditava que depois de 2000 anos se conseguiria renascer uma nação. E no meio desse caos todo, os judeus começam a se reorganizar, começam a voltar para Israel, mesmo com todos os impedimentos. Até 1917, os otomanos impediam a entrada de judeus, depois chegaram os britânicos e continuavam impedindo a entrada de judeus. Os próprios árabes locais da região, todo o tempo combatendo os judeus, e os judeus mesmo assim indo para Israel, encontraram uma terra completamente destruída e abandonada. Israel era pântanos, desertos, sem nenhuma infraestrutura, sem nada. E essas pessoas que vieram do mundo todo com culturas, mesmo sendo judeus, com culturas e línguas diferentes muitas vezes, vieram sobreviventes do Holocausto. E todas as pessoas no meio desse caos todo, no meio desse sofrimento e dessa dificuldade toda, eles vão e declaram a criação do Estado de Israel, 1948. Mesmo quando declaram a independência de Israel, está escrito que Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, ele declara a independência, ele vai e se fecha numa sala. E todo mundo sai para comemorar, vai fazer festas, e ele sai e se fecha numa sala. E depois chegam e perguntam para ele, por quê? Vai comemorar, tu acabou de declarar a independência do Estado de Israel depois de 2000 anos. Ele diz, eu sei o que está acontecendo, eu sei o preço que a gente vai pagar. E um historiador, dentro desse assunto que você está falando, um historiador britânico, que inclusive eu particularmente gosto muito dele, o Martin Gilbert, ele fala que quando fizeram essa pergunta a Ben-Gurion, ele disse o seguinte, eu me sinto um enlutado no meio de uma festa. Justamente porque ele já sabia e previa o que poderia acontecer. Exatamente, porque ele estava enlutado, porque ele sabia
que no momento que se declarasse o Estado de Israel, ia começar a guerra de independência. Israel, esses poucos sobreviventes do Holocausto, esse povo que veio de todos os lugares do mundo sem nenhum treinamento militar, sem nenhuma infraestrutura, com inclusive pouca comida, vão e lutam contra praticamente todos os vizinhos e países árabes da região e vencem a guerra, apesar de todas as dificuldades. E criam o Estado de Israel. E esse é o grande milagre. Ninguém nunca imaginou que poderia acontecer. Aline, sempre houve judeu na terra de Israel. Mesmo depois da destruição do templo, de toda a perseguição que os judeus passaram. Por exemplo, Petar Tikva é uma cidade de 1878, né? A própria Tel Aviv de 1909. Então sempre teve judeu na terra de Israel. Claro, isso sem dúvida nenhuma. Sempre houveram judeus vivendo em Israel. No ano 70, quando se destrói Jerusalém, quando os romanos destroem Jerusalém, destroem o templo de Jerusalém, eles expulsam a maior parte do povo de Israel. Mas parte continua vivendo e também parte, ao longo dos anos, começaram a voltar. Claro, não permitiam, os governos não permitiam a maioria voltar, mas sempre alguns conseguiram voltar. E existem cidades que vivem judeus desde a saída do Egito, quer dizer, 3.200 anos atrás. Hebron é uma cidade que ininterruptamente viveram judeus desde 3.200 anos atrás até a declaração do Estado de Israel. Sempre viveram judeus lá. E quando se falam hoje, das máximas que o mundo tendencioso, por não conhecer a história, querem criticar Israel, a questão dos refugiados. É que Israel tomou o lugar deles, porque, inclusive, a gente até conversou isso no carro, porque a questão dos refugiados, para onde foram os refugiados e por que existiu o problema de refugiados? A culpa é de Israel? Porque eu já vi uma declaração do próprio ex-presidente de Israel, Shimon Peres, dizendo que o problema dos refugiados foram causados por eles mesmos. Porque na partilha, eles rejeitaram a partilha. Eles iriam ficar com a maior parte da terra. Sim, a questão dos refugiados ela é muito complexa. Eu posso tentar aqui resumir um pouco para os telespectadores que querem entender um pouco melhor. O que acontece em 1947, a ONU divide a região, que hoje em dia é Israel, em duas. Uma parte ficaria para os árabes, uma parte ficaria para os judeus. Um acordo que Jerusalém ficaria internacional e uma ilha dentro do Estado árabe que os judeus praticamente não teriam acesso. E apesar de tudo isso, apesar de ser um péssimo acordo para os judeus foram e aceitaram a proposta da ONU e os árabes negaram. Os judeus vão lá e declaram independência, como a gente acabou de comentar, e os árabes se negam e atacam Israel. Então, eles teriam uma opção de ter um Estado para eles já desde aquela época. Desde 1947 foi oferecido para eles um Estado e eles não aceitaram. Porque toda a questão é que eles não querem viver ao lado de um Estado judeu. Eles querem todo o terreno para eles. Então, eles vão, atacam Israel e quando começa a guerra de independência, o Mufti de Jerusalém, quer dizer, a maior autoridade muçulmana da região, ele diz para os muçulmanos, para os árabes muçulmanos, saírem de Israel, irem para o resto da região, porque eles iam matar todos os judeus, nas próprias palavras do Mufti, jogar todos os judeus ao mar, e depois que tivesse tudo limpo, os árabes poderiam retornar. E por isso muitos árabes saíram voluntariamente de Israel para os países vizinhos. Qual foi o problema? Ou, melhor dizendo, não problema, é que Israel ganhou a guerra. E essas pessoas que saíram de Israel viraram refugiados, exatamente. Eles saíram, muitos por causa da guerra, muitos por causa do Mufti, eles saíram para países vizinhos. Eu só quero abrir aqui um parênteses, que a gente não pode esquecer que todos os judeus que viviam na região, que também eram 600 mil judeus, viviam em países árabes nesse momento, eles simplesmente foram expulsos das suas casas, por causa de um ódio aos judeus. Eles não tinham absolutamente nada a ver com a criação do Estado de Israel. Eles viviam nos seus países, no Egito, no Marrocos, nos seus países, foram expulsos de casa e eles também viraram refugiados. E eles foram refugiados por o Estado de Israel. Esses refugiados judeus que chegaram em Israel, eles foram muito bem acolhidos e eles viraram cidadãos. Agora, esses refugiados árabes que foram para os países vizinhos, eles foram mantidos
em campos de refugiados. Não receberam cidadania? Nenhum país deu cidadania para eles praticamente. Eles mantêm eles até hoje em dia, praticamente 70 anos depois, em condições péssimas, em campos de refugiados. Por quê? Porque eles são uma moeda de troca. Porque nas negociações sempre se pode dizer, mas os refugiados. E eles hoje em dia vivem em todo o Oriente Médio e realmente eles passam muitas necessidades, principalmente os que estão na Síria. Hoje em dia morrem muito mais palestinos na Síria do que em todos os conflitos que a gente tem com Israel. Só que todo mundo, quando vai criticar a situação, vai defender os palestinos, eles sempre vão falar dos palestinos que vivem na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Porque para essas pessoas, a vida dos palestinos que estão na Síria e nos outros campos, por que eles não vão lá e pedem para esses países também darem cidadania, darem condições melhores? Por que não mandam ajuda humanitária também para esses países? Essa é a minha pergunta. Aline, Guerra de 67, a gente vai falar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto da Guerra de 48, onde Israel declara sua independência, a Guerra de 67, ela tem algumas particularidades. Uma delas é que eu me recordo que dentro dos estudos que nós fazemos, que o nosso pastor nos orienta, porque nós acreditamos e defendemos o direito de Israel existir, né? E eu também compartilho de uma frase muito conhecida de que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. E na Guerra de 67, Israel provocou a guerra por causa do ataque preventivo que ele fez, porque, pelo que eu sei, Abdel Nasser tinha uma retórica bélica contra Israel. Ameaçava varrer Israel do mapa, ou seja, aquilo que se repetiu com Hitler, com o Mufti de Jerusalém, que inclusive que o Mufti de Jerusalém é tio do Yasser Arafat. E o Mufti de Jerusalém, aí Gamal Abdel Nasser, que é o presidente do Egito, falou que ia varrer Israel do mapa. Israel, então, faz um ataque preventivo. Israel provocou, diante de todo o cenário de ameaças que Israel estava vivendo, inclusive, você confirma, ele expulsou as tropas da ONU da Península do Sinai? O que acontece outra vez, a gente entra num assunto muito complexo, mas o que acontece Israel tem uma inteligência muito grande. Israel nunca venceu nenhuma guerra pela força militar, principalmente as guerras antigas, as primeiras guerras de Israel. Israel sempre venceu as guerras pela inteligência militar. Israel foi e começou a ver que todos os países vizinhos começaram a marchar com as tropas em direção à fronteira com Israel. Começaram a aumentar armamentos. Israel, por informações, começou a saber que eles estavam planejando um ataque a Israel. Então Israel agora se encontra num dilema. Tu espera e tu vai ser atacado outra vez, simultaneamente, por todos os países vizinhos, ou tu vai e cria um ataque preventivo. Essa é uma das grandes dúvidas que Israel teve. Israel pensou muito em o que fazer e Israel disse, a gente vai fazer um ataque preventivo para prevenir. Então, Israel vai e ataca os alvos militares. A primeira coisa que Israel fez na guerra foi destruir os aviões militares do Egito para que eles não possam atacar Israel. Israel não foi para destruir esses países, simplesmente foi para destruir as armas que esses países tinham para evitar o ataque a Israel. E, Aline, o que a gente vê é o seguinte, Israel ele nunca começa uma guerra. Nunca começa. O próprio último conflito que houve na faixa de Gaza, que é chamado Borda Protetora, Margem Protetora, Protect Edge, para quem quiser chamar, mas Israel tentou de todas as formas não fazer uma incursão por terra. Eu vi que o primeiro-ministro, o Bibi, ele resistiu muito para tomar uma decisão, porque sabe que, infelizmente, guerra é guerra. Guerra morre civil, morre gente dos dois lados, tanto do lado de Israel como do lado dos árabes. Então, Israel ele não provoca guerra, ele não inicia uma guerra. Tanto é que na última, agora na faixa de Gaza, quem descumpriu todo o cessar-fogo foi os terroristas do Hamas. Não tem outro nome para dar, são terroristas. Né? Nós aqui estamos no programa para trazer esclarecimento para você. A Aline é alguém que mora lá. Eu não posso chamar o grupo Hamas de um grupo radical. Não, eles são terroristas. Eles fazem os civis, né, de escudo. Eles, enquanto Israel protege a sua população,
O Hamas se esconde atrás da população civil para se defender. Já imaginou? A gente vai trazer aqui dados, se a gente for começar a falar, um programa não vai dar. Mas nós temos informações reais de que o Hamas monta o quartel-general dele embaixo de escolas, de hospitais. O que está falando é 100% correto. O Hamas é um grupo terrorista que traz terror para a população israelense e também para a própria população deles. No último conflito, eles usaram o principal hospital da faixa de Gaza como um dos QGs do Hamas. Eles usaram não só escolas, como escolas da ONU para lançar mísseis e para também estocar armamentos. E eles criam, infelizmente, eles provocam as mortes da própria população. A gente, no mundo que a gente cresceu, a gente não consegue imaginar isso. Mas essa é a realidade hoje em dia da faixa de Gaza. O Hamas, ele pega e lança mísseis contra Israel, mas são mísseis que eles não têm mira exata. Eles simplesmente dizem, jogam para lá até Israel, eles jogam os mísseis contra Israel. Isso quer dizer que eles jogam mísseis sem ter nenhuma ideia se eles estão lançando contra um campo aberto, contra uma base militar ou contra uma escola de crianças. Diferente de Israel. Diferente de Israel. E desses mísseis que o Hamas lança, 80% caem em Israel, 20% caem na própria faixa de Gaza. Dos números que a gente viu no último conflito, muitos mortos são causados pelo próprio Hamas, que joga mísseis dentro da faixa de Gaza por engano. Quem é que em sã consciência poderia jogar um míssil sabendo que tem chance de tu acertar a tua própria população civil? E o Hamas exatamente faz isso. Aline, diante de tantas guerras que Israel, na verdade, se defende, Israel está sempre se defendendo, porque, infelizmente, é cercado. Hoje, Israel tem relações diplomáticas com a Jordânia e com o Egito. Mas em volta de Israel é um barril de pólvora, A gente sabe de tudo isso. Mas, ainda assim, Israel é um país extremamente seguro. Sim, Israel é um país extremamente seguro, como eu já comentei no início do programa. Infelizmente, o conflito ele existe, mas ele não está dentro de Israel. Ele está em zonas localizadas, por exemplo, na faixa de Gaza. Então, não é um local turístico, não é um local que a gente vai visitar. Eu também, como cidadã israelense e judia, sou proibida de visitar. Então, Israel é um país seguro, todos podem vir visitar, aproveitar e conhecer os lugares santos, conhecer e peregrinar por Israel e estar numa sensação de segurança sem problema nenhum. Quem quiser fazer algum contato com você, é só entrar no Facebook. Pode entrar pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo e-mail, pode entrar em contato comigo, eu vou ter o prazer de encontrar todo mundo em Israel. Aline, eu quero te agradecer mais uma vez por nos conceder mais uma entrevista no programa Mundo Real, a primeira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a segunda, porque nós temos um programa no Rio. Muito obrigado, tá? Muito obrigada a vocês, um abraço a ti, ao reverendo José Santana, e eu espero poder ver a ti de novo em Israel e a todos os telespectadores, se Deus quiser, em Israel. Todarabá. Bavakashá. Essa é a Aline, nós estamos encerrando o programa Mundo Real e nos encontramos sábado que vem com uma história fantástica de jovens libertos das drogas. Que Deus te abençoe. Até lá.